Bem, gente, vamos lá. O que é que a gente tem hoje? Hoje são 11/9/2024. No estudo de mercado do GBP dólar, a gente vai ter o seguinte: a gente tem que o preço, ó, na última movimentação que ele fez, a gente não tem como parâmetro regiões lá de trás, ó, porque a região limite que a gente tinha para avaliar seria essa aqui. Como o preço já foi e manipulou o máximo, mas eu não quis fazer nenhuma marcação aqui, certo? E aí não teve o que fazer em relação a isso. Eu tive que ter essa estrutura aqui. Primeiro que eu observei aqui, ó, o preço rompeu essa região aqui, ó, para baixo. Então, por exemplo, aqui a gente tinha um choque muito bem nítido. Tinha um choque não, aqui a gente tinha um borre muito bem nítido com a continuidade dessa movimentação de quebra aqui. Feito isso, aqui em cima era a região de choque. Aí eu teria duas visões. Eu poderia considerar esse carinha aqui um choque, que aí o preço não... Na realidade ele até deu uma rompida, não tinha dado uma rompida, ó, não tinha rompido, certo? Tinha deixado pavio e rejeitado, e poderia ter considerado essa região aqui, certo? Então, feito isso, eu considerei essa região aqui. Essa operação já foi feita, eu estou gravando agora porque não tive tempo de manhã. Eu fiz essa marcação aqui desse order block para compra e fiz essa marcação desse outro order block para compra. Certo? Por decisão, eu decidi só entrar nesse último aqui. Ok? Então, por exemplo, aqui eu considerei isso aqui uma região de liquidez. Feito isso, quando o preço rompeu o choque para cá, eu teria prêmio discount desse fundo até esse topo. E levando esse tipo de argumento aqui, liquidez, eu acabei anulando esse tipo de entrada, porque quando eu vi o preço, ele se movimentou tão rápido que veio buscar aqui embaixo. E aí eu decidi só colocar essa ordem, apregoar ela e entrar. E aí eu entrei, não poderia sair aqui, só poderia sair numa região acima dos 50% como padrão de análise, certo? Então, por exemplo, a gente teria mais ou menos esse stop aqui e esse alvo nessa região aqui em cima, pagando pelo menos seus 5R. Essa seria a visão de hoje que eu tive para o GBP dólar, a libra esterlina. Quando a gente vai para o euro, no euro, a gente tinha a marcação do dia anterior, vou apagar. Dentro da marcação do dia anterior, eu tinha este carinha aqui ainda como região de parâmetro para entrar em uma venda. E eu poderia entrar até a data de hoje, ok? Feito isso, o que é que aconteceu? O preço às 9 horas se movimentou para cima, buscou a região e caiu com tudo. Por quê? Porque primeiro que aqui ele tinha quebrado esse boss aqui nessa zona. Essa entrada aqui, teoricamente, estaria muito mais confortável para a gente estar executando. Porque o preço fez isso aqui, rompeu o boss, subiu, buscou essa região de liquidez na seção de Londres, na seção de Tóquio. Ó, ele capturou, em Tóquio, ele capturou a liquidez da seção de Londres do dia anterior. E aí Londres capturou a seção de Sydney e Tóquio aqui. E aí Nova York abriu abaixo. Se Nova York busca essa região aqui, ó, daria uma venda perfeita nos 50%, correndo o risco aqui, ó. O risco aqui, pelo menos aqui, de stop, e um alvo a mínima dessa região. Porque a gente teria prêmio discount dessa região aqui para cá. Por quê? Porque quando o preço ele rompe esse carinha aqui, ó, que foi a primeira região que ele rompeu, fez essa região aqui, rompeu esse outro carinha aqui, ó, e o que é que eu tinha? Eu tinha um order block aqui em cima e eu tinha a liquidez aqui. Então, por mais que ele quebrou dois boys, esse boys aqui, teoricamente, é um fake para aqui. Captura a liquidez aqui de cima. Então o preço capturou a liquidez em cima, voltou para baixo e não buscou esse 50. Se busca, a gente teria uma entrada com fator risco retorno de pelo menos 7,6. Se eu diminuir o meu risco aqui, ó, eu teria uma entrada com fator risco retorno de 4,61, que já estaria fora do nosso gerenciamento, e aí eu evitei pegar essa entrada. Mas aí teríamos essas aqui, ok?
Como o preço fechou abaixo na sessão de Londres, a gente poderia arriscar em Nova York. Então é isso aí, estudo de mercado da data 11/9/2024. Estou fazendo depois da sessão. Então tivemos esse stop aqui no GBP dólar. Eu vou subir esse stop no YouTube Shorts.